nome é Andriel e eu vou mostrar aqui como eu fiquei fluente pelo Cambly. É para dar uma dica para você que está começando o Cambly agora, né? Eu fiz o Cambly entre os anos de 2019 e 2023. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu pegar aqui Progress. Pegar aqui All Time. Beleza, eu fiz o Cambly entre 2019 e 2023. Eu comecei ali no finalzinho de 2019. Inclusive, eu comecei a namorar essa época. Depois eu fiz 2020. Eu fiz o plano de 15 minutos, 5 dias por semana, que é bacana. E tava barato na época, R$ 149, tava de boa. Depois eu fiz. Depois eu pulei, porque meu trabalho começou a perceber que eu tava falando inglês e eu pedi lá para eles pagar. E daí foi 400, era 450 por mês. Uma hora, 2 horas por semana, né? Uma hora cada aula. Nem sei se tem mais isso aí. E daí em 2022 eu fiz também uma hora, né? Eu fiz muito tempo, de 6.153 minutos. Isso aí, 6.153 dividido por 60. 102 horas, então ali. É para fazer 104 horas, né? Porque a semana tem 152, era para ser 104 horas. Acho que eu faltei um dia. Foi um dia que eu faltei aqui. Eu tava na bala para fazer. E depois eu fiz 2022, daí caiu um pouquinho o rendimento, mas tá por ali também. Em 2023, caiu o rendimento brutalmente. O que aconteceu? Eu recebi proposta para morar nos Estados Unidos. Aí em 2023, eu já estava morando nos Estados Unidos, já estava trabalhando aqui e já estava tendo contato o tempo inteiro com a língua inglesa, né? Ainda tinha os problemas, né? Eu ficava meio assim, mas já estava bem melhor, bem melhor. E também aconteceu uma outra coisa também. Já já eu falo. Aí beleza. O que eu faria se eu fosse começar o Cambly hoje, né? Você tem os tutores aqui. E, cara, vai ser difícil. Vai ser difícil você arrumar um pessoal bom aqui. Assim, não é que o pessoal daqui é ruim em tudo, né? Isso aqui tá com uma cara bem. Mas então, não é que o pessoal aqui é ruim. É que não é todos os papos que você vai gostar, né? Então você vai ver aqui esse Gary aqui. Ah, vamos lá, vamos ligar para esse Gary. Ou vamos ligar para. Aí você vai começar, você vai penar no começo, porque o começo é difícil, porque você não acha um professor bom, cara. Não é que acha um professor bom, é um professor que dá liga ali, né? Você vai gostar dele. Então, por exemplo, eu trabalho com mecânica e informática também, os dois, né? Então, você vai colocar IT, né? Deve ter IT aqui. Vamos ver. Ah, technology. Vamos colocar tech. Ninguém tem tech? Tem. Aí o pessoal em tech, aí você vai ver aqui que o technology e tal, aí você vai ver um cara que está na sua área, né? O cara vai estar na sua área e você vai, beleza. Você é mais propenso a gostar do cara, mas também não quer dizer que você vai gostar dele, não. Eu vou mostrar aqui quando eu fiz o quantas aulas eu fiz até eu achar um professor que eu realmente gostasse. Deixa eu Até eu achar um professor que eu realmente gostasse, demorou mais ou menos 6 meses. Ó, vamos ver aqui. Deixa eu ver se tem como ver os professores. Aqui. Lá.
Ó, vocês podem ver aqui que eu gostei do Ryan, né? Praticamente um casamento ali. Mas olha quantos professores eu fiz até gostar de um. Então eu peguei um, aqui várias aulas, não vou nem contar. Pensei que essa Lisa era uma boa professora, mas aí já parei de ter que esse Arnold. Aí eu encontrei esse Ângelo. E depois que eu encontrei o Ângelo, eu vi, putz, o cara é bom. Era um cara com a minha mesma idade que a minha, gostava de sair e dar um rolê, e eu nessa época tava dando uns rolê. Aí eu tive com o Ângelo. E com esse Gregory, quando eu vi ele também, né? Porque eu tive uma aula, uma das primeiras aulas foi com o Gregory. O que vai acontecer é que você vai ter um pouquinho de liga ali no começo. Aí você vai, eu vou falar com esse cara. Mas depois eu continuei com o Ângelo, Ângelo, Ângelo. Aí quando o Ângelo não podia, daí eu ia em outro, né? Mas nem acho que, ó, isso aqui nem conectou. Isso aqui foi em 2020, né? Eu fiz aquela primeira aula ali em 2019 só para ver como que era, mas eu fechei o Cambly ah, no começo, porque eles têm sempre no começo do ano, eles têm ali um Black Friday, um 60% de desconto. No Black Friday eles também têm, mas no começo do ano eles sempre colocam. Então fechei em janeiro e fui indo. Fui sempre fazendo com o Ângelo, Ângelo, Ângelo. Aí depois eu pensei assim, pô, toda vez eu tô fazendo com o Ângelo, deixa eu dar uma variada, né? Porque às vezes o Ângelo não consegue. Aí fui pro Scott. Aí beleza, Ângelo e Scott. Aí eu encontrei o Ryan. E o Ryan, cara, foi assim, meu, cara era top, né? Eu comecei a fazer com ele e com o Ângelo, intercalar, né? Tem o Scott aqui e tal. Às vezes não consegui fazer, eu fiz com outras pessoas, mas tá lá. Scott, Ryan, né? Ah, interessante que aqui o Ângelo foi mandado embora, tá? Você não tem a foto aqui. Acho que ele mandou informações privadas aí, e daí ele foi mandado embora. Cortaram o rapaz. Aí tem o. E comecei só com o Ryan e o Scott. Ryan, Scott, Ryan, Scott. Aí teve uma hora aqui que vocês vão ver, já estamos em 2021 aqui, ó. Eu comecei lá em janeiro. Então aqui, até eu engatar um professor, foi o Ângelo. Em 3 meses eu engatei o Ângelo, né? Mas aí depois disso, o Ângelo foi mandado embora, eu engatei o Ryan. Aí o Ryan, você vai ver aqui que foi anos com ele. Passei anos, acho que eu passei uns até o final, né? Só ele. Aí depois ele decidiu parar. Tava com. E o legal é isso, que você sempre tá fazendo com a pessoa, então você sabe como é a vida da pessoa, ele vira um psicólogo seu praticamente, né? Você faz ali. Eu fiz praticamente 2 anos vendo ele 2 vezes por. Era. E o Ryan é psicólogo também, então. Aí. Outra coisa. Então, beleza. Você vai demorar para pegar um professor, né? E isso não fica desanimado, não. É assim mesmo. Então, beleza. Aí, deixa eu ver se dá para mostrar como foi a aula, né? Será que eu consigo mostrar minha primeira aula? Vou dar uma olhada. Primeira aula. Vou mostrar a primeira aula de todas. Caso tenha nem reboco. Não, deixa eu ver. Pô, não consigo ver aqui, pô. Pô, cadê? Queria ver a aula mesmo. Ah, tá aqui. Pô, não consigo baixar. Slide. Pô, cadê a aula? Hi, how Ah, are tá you? lá. Olha isso aí. Hi, how are you? I'm doing well. I'm You Ashley. listen me? You listen to me? Aqui eu deveria falar Can you hear me, né? Mas
Vai lá. Nem reboco tem a casa, como é que quer falar I inglês? can hear you. Okay. I just got the 15 minutes of Cambly because I want to learn about this app. You can Okay. understand me? Okay. But I would like to know what is my English level. Nossa, tá dando nervoso aqui. Mas beleza. Aí conversei, e eu tinha uma pira de querer saber o English level meu. A primeira aula eu já queria saber o English level. Tipo, queria que alguém me falasse que eu era super bom no inglês, né? Aí, That beleza. the Vou colocar no meio aqui só pra ver o que eu tô falando. Não lembro o que eu falo. author of the original first book of The Handmaid's Tale, she's coming out, or she already came out with a sequel. A gente tá falando aqui do. Ela tá falando, né? Eu não tô falando nada. Mas ela tá falando aqui do Handmaid's Tale, acho que fala. Handmaid's Tale, que é uma série que tava popular na época, e ela tava assistindo. E eu tava perguntando sobre séries, né? Aí eu acho que eu falo que eu assistia. And what's in that book will be in the show. And she's not the season is after the book, when the books ends and starts the I'm series. not. Você vê aqui que até tem umas palavras, né? O vocabulário tá na mente, né? Só não sai. Essa época aqui eu assistia muita série, ficava assistindo muita série, principalmente The Office. Mas assistia tudo quanto era série. Ainda com legenda. Mas desde uns 10 anos de idade, eu assisto muita série em inglês com legenda, né? Que ajudava bastante na hora de ter as palavras na mente. Não falar, mas estava na mente ali. 100% sure. I'm like I was just like browsing the story, so I'm not sure if what's already happened in season 2 and 3 is in the new book, or what's going to happen in season 4 will be in the. Uma coisa também que tem que ter cuidado com o Cambly é, às vezes, a professora fala mais que você. E o foco é você falar. Então, assim, até o duro de você ficar sempre tentando achar um professor, que você vai ficar falando, hi, how are you? Sempre, né? E é o mesmo papinho de sempre, chato. Aí você vai para um lugar você vai para uma área ali que você fala com todo mundo a mesma coisa. Então isso não vai agregar nada, né? Então beleza. Aí eu tô com bastante vergonha alheia aqui. Então, Noticed that I understood Spanish easier. Something. So is keep doing what I do. Yeah. aí aqui eu perguntei se, pô, como é que eu faço para melhorar o inglês e tal? E sem base nenhuma, né? Não tem por que você ficar. Aqui dá pra perceber que eu tinha um vocabulário, só não saía. Mas vocabulário até tinha, assim. Nota 3, vai. Mas beleza, se você tá pior que isso aqui, né? Recomendo você pelo menos começar. E pior que isso aqui é complicado. Mas se tá pior que isso aqui, recomendo você pelo menos começar a ler um pouco. Ler inglês também é um pouco. É um pouco complicado, porque a leitura não é a mesma coisa que a fala, né? Não é igual ao português que o que você tá lendo, você vai falar. Mas ler e principalmente ouvir mais. Ouvir e saber as palavras que tá ouvindo. Aqui eu já fazia. Gostava bastante de música e via letra, via como era a pronúncia e tal. Beleza, ok. Aí vamos ver aqui como ficou lá no final. Cadê? Eu vou pular lá pro final, lá já quando eu tava falando. Aqui em 2023, setembro de 2023, eu parei o Cambly novembro de 2023. Então aqui é o último de todos. Só que aqui eu já estava nos Estados Unidos, então você vê que o inglês ele muda a sua vida, né? Aqui eu já estava nos Estados Unidos, eu recebi a proposta para vir para os Estados Unidos, acho que foi em janeiro
Não lembro, mas já tava aqui. Então vamos colocar antes de eu vir para os Estados Unidos, né? Eu já tava lá, vamos colocar. Eu fiz até no dia 26. Não, pensei que eu tinha. Aqui, ó. Eu fiz até no. Ó, um dia antes, ó. Eu fiz no dia 31 de dezembro. Eu tava na bala pra falar inglês. Hoje eu não faço isso aqui mais não. Tô nessa correria mais não. Mas, ó, vamos pegar um aqui. eh, dia. Um pouco antes do Natal aqui, ó. Vamos ver como foi essa aula. Ó, 1 hora de aula. Outra coisa também, se você começar com 1 hora de aula, se você não tem um inglês bom, vai ser chato. Então, aconselho você começar com 15 minutos. 15 ou meia hora. Se você não tem muito, vai ser chato também. Que saudades, hein? Cara, gente boa. Tá lá na China agora. Mas Yes. Always right. Always the same places. Yeah. I get it Oh, where é que eu já everybody tava. else gets. Ah, verdade, eu já tava nos Estados Unidos nessa época aqui. Já tava nos Estados Unidos. Essa aula aqui não é muito legal, não, que eu tô fazendo em pé. Vamos ver aqui depois disso. yeah. You gotta have a car. You're gonna have a car in every single place that you're living. Yep. Here. Because I don't want to depend on anybody. Então, aqui a gente tá falando que aqui nos Estados Unidos você tem que ter um carro, porque não tem como. Você tem que comprar um carro e não tem jeito, porque aqui, dependendo do transporte público, é ruim, principalmente se você mora numa cidades de interior. Well, you can't depend on anybody. That's the thing. Mm-hmm. I mean, you could pay an Uber driver, but it's going to cost you like $80. Outra coisa aqui que ele tá falando, que é muito absurdo aqui, que o Uber, que é muito, muito caro. Você vai em qualquer lugarzinho, é $50. Bom pra quem tá fazendo Uber, né? Ruim pra quem tá pagando. Yeah. Just to go to Rock Hill. It's gonna take too long today. You know, it sucks. It sucks. Hmm. When I got here, I wasn't with a car because I was without my driver license. Mhm. So I stayed here for like 2 weeks without a car, which sucks. Mhm. Não, aqui eu tô falando que eu fiquei. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu fiquei 2 semanas sem a minha carteira de habilitação. Tava expirada e foi bem na hora que eu recebi a proposta de vir. Então, assim, aqui eu já tava aqui. Eu tinha até esquecido disso. Faz tempo que eu tô aqui, cara. I remember that. Not a walkable. Better, we are good. It is a speech. Mm-hmm. Mm-hmm. So basically, he was saying we are the best ones from South America, but they suck, and there sucks in economy as well. Acho que aqui a gente tá falando de governo. This is the video. Take a look at it. Não. Mas esse vídeo aqui não tá legal, não, hein? Não tem muita fala. Deixa eu pegar um aqui que eu realmente falei com o cara. Ali eu já tava nos Estados Unidos, né? Aqui o Ryan parou, se divorciou e daí foi lá pra China, tentou uma vida, acho que até hoje tá lá na China lá. Foi lá pra China e tá ensinando lá na China. Muito tempo que eu não vejo ele. Aí beleza. Vamos fazer. O último foi com esse cara. Cara, eu quero mostrar um. Que o Ryan, a gente já tinha conversado tanto que já não era. Eu não tinha tanta. Vamos ver isso aqui. Hey, Andrea. How's it going, Ryan? Good, good. How are you? Good. How was your day? Was it good? I mean, Pretty normal. Agora aqui eu não sei se eu tava. well, it's been a No. little rough because
Let me my charger. Not hired, but I contracted a person to guide me and my fiance to proceed with the visa. Okay. At least the to guide her, because she doesn't speak English. She doesn't have like how to speak with the guy that it is in charge of my visa. So basically, she's waiting on that to get her visa, or we have like two options here. Or we could wait until my visa Okay. get done, or Aqui eu tava esperando o visto da minha mulher, né? E tava complicado, porque nessa época do Covid aqui, foi bem complicado ter o visto. Mas aqui você já consegue ver que eu já consigo falar bem melhor, né? Mas isso foi muito tempo depois de eu já tava aqui, né? Então aqui você já consegue ver que eu falo bem melhor. Deixa eu fazer colocar na última aqui. Eu tô dormindo, velho. Olha isso aqui. Aqui não dá, né? Deixa eu ver se eu faço aqui. Ah, não. Tô... Hello. hey, Just don't. like If you can hear, I'm your responsibility to take care of. I'm like, I don't make that almost everything, not everything, Quando almost você everything. fala, tá vendo? Quando você fala com um professor, tem que ver que o professor fala mais que você. Você tem que focar nisso. O professor não pode falar mais que você. And I got to know that about. Vendo? Toda No, vez I é can't. ele que tá falando. And I have regular. it was a good opportunity to be there 1 year, but if I'm not doing USD money, I will stay here for sure. Right. And let's see. It's crazy how you have to be so like running after money. You know what I mean? Yeah. Yeah. It's so Yeah. like it's everything's about that. I wish like we had like I don't know. E a gente tava tendo uma conversa de dinheiro, né? Acho que ele tava. A gente tava conversando sobre dinheiro, como, né, na vida você tem que ficar indo atrás disso. Também, né? Mas você vê aqui que eu já tô com afluência, já consigo conversar, já consigo tudo. Então, assim, você vê, não é perfeito. Inglês, nossa, o inglês mais perfeito do mundo. Mas o negócio interessante que eu acho que, tipo assim, fique. Pô, tem uns cursos aí que fique fluente em 1 ano. Não dá, cara. Não dá. Você vê a minha primeira aula. E depois de. Eu fiz 16 mil minutos. Isso aqui dá. 16 mil minutos de aula. Sem contar depois, né? No 2023, que 2022 eu vim pra cá. 60. Deu 276 horas. E você vê no final ali, mesmo depois de 276 horas, ainda tem coisa pra melhorar. Né? Então o cara fala, fique fluente em 1 ano. Fique fluente em 6 meses. Né? Eu até vou colocar isso na thumb. Fique fluente em 6. Como eu fiquei fluente em 6 meses no Cambridge? Você vai ver que não tem nada a ver. Já foi baitado, né? Mas tá aí. Eu atingi, vamos dizer assim, é uma fluência, sim. É uma fluência. Atingir a fluência, hoje eu consigo falar de qualquer coisa. O meu inglês melhorou muito de 2021 para 2022. 2022 eu tive a proposta de vir para os Estados Unidos. Então, em 2022 para 2023 melhorou exponencialmente, né? E tudo foi pelo Cambly. Eu não tive outra. Eu tentei fazer outras aulas anteriores, tudo, mas não deu certo. Eu tentei fazer não vou falar o nome das empresas aqui, né? Mas é uma empresa que fala que você vai ficar fluente em 1 ano e meio, né?
Então vocês já devem saber que é um pouquinho caro, que o material é meio caro. Você já deve saber qual que é. Então, aí não fiquei. Mas também saí antes, porque eu vi que era todo mundo junto da mesma. Agora que vocês vão saber mesmo. Era todo mundo junto na sala, com a mesma. Mesmo o nível básico e o nível intermediário e o nível. Eles estavam todos juntos, nível avançado, e o nível avançado não era avançado, era intermediário e para menos. Né? O cara, depois de 1 ano e meio, você via, pô, o cara tá falando igual o técnico lá do. Aí eu não dava. Então, o que me fez falar inglês mesmo foi o Cambly e o fato de ter contato sempre com, eh, com a pessoa que é nativa ali, né? Então, você quer falar inglês? Fale com nativos. Então é isso. O Cambly vai demorar para você engatar no Cambly, né? Você vai penar aqui para ver um professor bom, né? Vá no professor, né? Não vá pelo que o professor está falando aqui, os reviews, né? Olhe isso. Vai demorar, mesmo assim vai demorar. Tenta aí na sua área, né? Ainda assim vai demorar. Tenta falar mais que o professor. Se o professor não está deixando você falar, isso não é um professor bom. Tenta aí mais isso. Fazer, né? Tem gente que vai fazer as aulas e traz umas coisas ali, né? Traz umas lições para fazer tudo. Depende de você, cara, depende de você, né? Aí, às vezes é bom porque às vezes também você não tem muito papo, né? Tenta fugir do hi, how are you, né? Mesmo se tá com um professor novo ali, leva um negócio e fala, ó, quero falar sobre isso hoje. Ele vai falar com você ali e tudo. E o cara que tiver mais, a pessoa que tiver mais receptiva a isso, você vai continuando com ele ali. Professores bons que eu tive, que toda vez alguém me pergunta, qual que é um professor bom? Né? Eu gosto dessa Mônica aqui. Cadê ela? Mônica. Cadê ela? Deve estar aqui nos. Deve estar aqui, ó. É Mônica. Vanessa. Que Mônica? É Vanessa. Vanessa. Vanessa Hope aqui, ó. Muito boa. Se for, não sei com quem começar. Comece com a Vanessa. Aí depois você vai colocando outro. Todo mundo que me perguntar como é que eu começo o Cambly, começo pela Vanessa. E todo mundo que eu vi que começou o Cambly e ficou, isso é uma boa também. Todo mundo que eu vi que começou o Cambly e até hoje está fazendo, não está mais na mesma posição, já teve o salário aumentado ou está ganhando em dólar. É poucas as pessoas que começam e vai fazendo, que fica 4 anos fazendo. Eu fiz 3 anos, né? 2 anos, bastante, e 3 anos, um pouco. São poucas as pessoas, mas quando você chega lá no final, você vai ver que alguma coisa vai mudar na sua vida. Ou você vai para outro lugar. Todo mundo que começou o Cambly, que eu falei para começar o Cambly, ou eles foram para outro país, ou eles estão ganhando em dólar no Brasil. Então, de qualquer maneira, vai compensar. E muda a sua vida, hein? Eu já fiz viagem para Nova York, para Miami, porque eu sei falar inglês e o meu trabalho foi uma oportunidade de eu vir para cá. Então, é isso. Se eu lembrar mais de alguma coisa, eu acho que eu posto mais um vídeo aqui falando o que deve fazer. E sim,